Olá, é isso aí, eu voltei. Só andava meio ocupado, tão solicitado quanto as garotas preciosas da Avenida Paulista de São Paulo. Mas não dessa forma que você imagina. O trabalho ainda tá consumindo muito do tempo. Que nem ver vocês, eu tô tancando um Planeta 5050 e tá cabreiro. O vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre finanças, controle de finança doméstica, gastos, etc. Para você, jovem adulto, que ganha desde um salário mínimo, 5 mil, 10, 12, 15, 20 mil reais. Porque tem pessoas que continuam ganhando mais e mais e o dinheiro não sobra do mesmo jeito. Então, uma das coisas não é o quanto você ganha, mas como você gasta o seu dinheiro. Então é isso, pessoal, vamos lá. É isso aí, meus caros pequenos gafanhotos, senhores e senhoritos. Vocês estão again with me here, com o Yanni Kirigaya. E hoje a gente vai falar um pouquinho de finanças de novo, mas não voltado como antes que eu falei de subemprego com vocês. Aqui até foi um vídeo bem despretensioso da minha parte, aquele de tancando subempregos que eu fiz no vídeo passado. Que eu vou estar colocando um cardzinho aqui em cima. Eu vi que tem uma demanda bem bruta aqui, né? Principalmente vocês, eu vi muitos comentários excelentes dos senhores, principalmente vocês, o pessoal mais velho, mais experiente, aí da casa dos 30, 35, 45 anos, daqui da mesma faixa de vida minha, deixando de exemplos pros moleques, cara, pra molecada, é muito importante isso daí, entendeu? Eu pretendo estar falando também mais pra frente a respeito do que principalmente o sobrevivente brasileiro tava me cobrando, ele tava falando pra mim. Falar sobre faculdade, pegar no pé das famosas armadilhas do FIES, por exemplo, né? Então, mas o que a gente vai tratar aqui hoje é de finança doméstica. E assim, pessoal, sobre as coisas recentes que tá acontecendo aqui no YouTube, na Machosfera, eu tô sabendo mais ou menos por cima. Como eu comentei pra vocês, eu tô meio ocupado no trabalho. Aí eu não tô conseguindo conversar direito nem muito com o Cruz do Carvalho, só esses tempos aí que a gente conseguiu se reunir um pouquinho, a gente e o Kodama ali, trocar uma ideia. E essa ideia do vídeo de hoje aqui foi justamente por causa de uma conversa que eu tive com o Kodama, abraço pro Kodama. Pra quem não conhece o Kodama, vai lá no canal dele, eu vou deixar aqui na descrição. É um canal muito bom, voltado para a questão do conhecimento de si mesmo, da individuação, tá, pessoal? Uma questão muito importante para a questão emocional e psicológica, tá? E eu tô muito feliz aqui pela grande sinergia que tá tendo entre a grande maioria dos produtores de conteúdo aqui, cada um focado no que faz de melhor, né? Eu me focando aqui nas coisas que eu gosto, que eu sei melhor, como é finanças, falar um pouco de questões, investimento, etc. O Coruja faz um ótimo trabalho de antropologia ali dele. O Kodama, excelente trabalho de desenvolvimento pessoal. A gente tem o Davi, que é o cara do conteúdo geral, que tá fazendo ótimos vídeos de humor, excelentes formas de criticar, viu, o Davi, principalmente. Grande abraço para você aí. E assim, pessoal, a gente segue essa sinergia e a gente tem que dar valor pro trabalho de todo mundo que tá aqui, entendeu? Então, o que eu tenho que falar para vocês, pessoal? Como eu comentei na introdução, tem pessoas que estão ganhando 900 reais por mês, então aí às vezes conseguem uma promoção melhor, começa a ganhar 5 mil, mas mesmo assim tá com problema, cara, tá com dívida. O cara parece que ele quer sempre tá ganhando mais, mas cada vez tá com lama aumentando até o joelho, cara, afundando na areia movediça. E muito disso está na forma que as pessoas se organizam e gastam o próprio dinheiro e as formas que elas veem o dinheiro. Às vezes as pessoas que não respeitam o próprio dinheiro, entendeu? Isso causa muitos problemas muito sérios, fora as armadilhas financeiras, que eu já citei várias. Se você cai nesse vídeo de finança doméstica aqui e quer saber muito de armadilha financeira, pessoalmente, eu tenho um vídeo muito bom aqui, que é chamado Gerson Bank, leva vantagem em você.
Eu mostro muita coisa a respeito de como as questões bancárias enganam as pessoas. E hoje eu vou estar falando mais um pouquinho aqui a respeito disso também. Então, pessoal, o que a gente precisa conversar aqui? A gente precisa falar que o endividamento das famílias... Agora, entenda quando eu falar famílias de nós no geral, tá? Porque muitas das estatísticas de dívida, eu vou estar trazendo algumas para vocês hoje, é muito baseada nesses dados familiares. Mas isso inclui você, indivíduo aí, que segue o seu caminho também. Aí você jovem, adulto, ou já pessoa que já está vivendo a sua vida mais experiente, trabalhando, tem um emprego melhor. Mas é como eu disse, é muito mais uma questão de conscientização, essa questão financeira. Então, o que eu queria dizer para vocês? Eu queria mostrar alguns dados para os senhores, para vocês entenderem por que eu senti a necessidade de estar conversando isso aqui com vocês hoje. Bom, senhores, olha só os dados que eu quero trazer aqui para vocês. A gente atingiu em 2022 agora um número assustador, cara. Então, leia a legenda aqui comigo, ou vai dar para você ouvir também, caso você não esteja vendo o vídeo, só acompanhe aqui pelo áudio comigo. O Brasil atingiu uma incrível marca recorde de 78% das famílias endividadas. Isso aqui é uma pesquisa do site Amazonas 365, tá? Então, o que diz aqui? Que 78% dos lares brasileiros estão endividados. Esse endividamento tem crescido. E muito desses endividamentos, desses tipos de dívida, é por um modelo de endividamento muito comum. Entendeu? Eu vou estar lendo aqui para vocês, ó. Modalidades de endividamento incluídas aqui nessa pesquisa. Ó, por modalidade de endividamento, a PEC mostra queda de 1,2% do número de famílias que devem no cartão de crédito. A terceira queda seguida. Entre os que têm dívidas, 85,4% possuem dívidas no cartão de crédito. Em abril, a proporção havia chegado a 88,8% na avaliação da CNC. A queda no cartão de crédito ocorreu pela busca de opções mais baratas de juros. Esse movimento de queda na proporção de endividamentos no cartão de crédito mostra que as famílias têm buscado alternativas de crédito mais baratas no contexto de juros elevados. Com isso, carneiras de loja, crédito pessoal foram modalidades que avançaram no endividamento nesse início de semestre, representando 18% e 9% do total de famílias com dívidas, respectivamente. Então, senhores, o que eu tenho aqui já de qual que é a foto que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem quase todas as famílias do Brasil inteiro endividadas. 78% das famílias endividadas basicamente muita coisa, cara. Que significa que só 22% das pessoas, das famílias do país não estão com dívida até o pescoço. E o que eu li aqui a respeito das modalidades de endividamento? Em torno de 85% das dívidas hoje são por descontrole financeiro utilizando o cartão de crédito, cara. E muito desse tipo de endividamento é por falta de planejamento nas finanças pessoais. Ah, mas a gente tem problema de picadinha 19 e desemprego, etc. Mas assim, mesmo em anos de, vamos dizer assim, sem eventos espetaculares e exceções, assim, esses níveis de endividamento já existiam. Então olha só que interessante, como as pessoas já estão endividadas até o cu fazer bico no cartão de crédito, elas foram recorrer a tipos de endividamentos piores, cara, que é fazer carnê em loja de crédito do pessoal, cara. Fazendo, por exemplo, empréstimos naquelas financeiras que cobram lá, tipo, 32% de juros ao ano, tá ligado? Tipo, aqueles famosos 3% ao mês. Aqueles empréstimos lá que as pessoas pegam um empréstimo dando o FGTS. Agora mesmo vai ter a liberação ali daquele auxílio do caminhoneiro, o auxílio que o Birulilson vai soltar ali nesse ano eleitoral. Já tem financeiras já fazendo empréstimos para você adiantar esse dinheiro que o governo, entre muitas aspas, vai te dar. E você pega um empréstimo dando o FGTS, mas já metendo uma porrada de juros no meio do teu rabo, tá ligado? Então, tipo... Pessoal, olha só que absurdo que chega isso. O país todo endividado, cara, com cartão de crédito. Então, olha só como que é importante, cara, a questão de planejamento financeiro na vida das pessoas, cara. O Brasil, eu já falei pra vocês isso no vídeo do Xadrez com Pomos, parece que tem uma educação que faz questão que as pessoas sejam idiotas, cara, sejam bem burras, sejam analfabetas funcionais. Então, isso daqui
que reflete muito nisso, de 78% das famílias estar endividada. Lógico, tem a questão da economia, os empregos do Brasil não serem aquelas coisas, mas não dá para culpar somente terceiros. Muito tá também da questão das pessoas não ter interesse em querer se organizar. Tem aquela famosa coisa, matemática é muito chato, não sei o que. Mas parte dessas coisas, desses conhecimentos, são parte da liberdade que você abre mão de controlar a sua própria vida, cara, entendeu? Então por isso que é importante você gravar esse dado aqui, para você entender, olha só o naipe da situação que a gente tá passando. Para complementar aqui para vocês, senhores, esse aqui é o site FDR. Todos esses sites aqui eu vou estar deixando, como sempre, para vocês, muito bonitinho, o link na descrição, para todos os ratos de apartamento que gostam de conferir fonte, vai estar ali. E para você também aqui, meu caro algoritmo do YouTube, para não me querer dar strike por fake news, tudo aqui tem fonte na descrição. Então, como eu falei para vocês, 78% das pessoas estão endividadas, desculpa, 85% das pessoas estão endividadas em cartão de crédito e 78% das pessoas do país estão endividadas, ou seja, muita gente. Então aqui, ó, olha aqui que eu vou trazer para vocês o título aqui dessa seguinte matéria: brasileiros estão mais endividados no cartão de crédito por um grande motivo. Então o que acontece aqui nesse site aqui? Qual que é a informação que eu quero trazer para vocês sem ficar encebando demais, entendeu? É essa questão aqui, ó. É para você entender que não são só as pessoas pobres, as pessoas com menos, que ganham menos que estão endividadas, mas as pessoas que ganham bem também estão endividadas. Você vê como a questão do controle financeiro não é uma questão de faixa de renda também e só de instrução. Então olha aqui, ó, nas famílias que contam com renda abaixo de 10 salários mínimos, a porcentagem de pessoas com dívidas é de 78,5%. No caso de famílias que contam com renda de 10 salários mínimos, a taxa de devedores está em 73,7%. Ou seja, a diferença das pessoas mais instruídas das menos instruídas é muito pouca. Todo mundo está se endividando igual. Então aqui, ó, as duas taxas estão mais altas antes que o que foi registrado em fevereiro. Ou seja, a pesquisa foi feita em fevereiro desse ano. De acordo com os dados do Serasa, a dívida de cada brasileiro está em torno de R$ 4.042 em média. E 9 em cada 10 acreditam que o fato de estar endividado é um motivo de vergonha. A quantidade de inadimplentes no Brasil passa de 65 milhões de pessoas. Então, o que eu posso trazer mais aqui para você? Olha só. Segundo a pesquisa, 69% das compras efetuadas no cartão de crédito são de itens básicos, como supermercados e alimentação. Na maior parte dos casos, as dívidas feitas no cartão de crédito, pelo menos no caso de pessoas físicas, são as piores. Quando o juro que você paga é maior do que o benefício que você recebe. É uma dívida ruim. Você está tendo mais malefícios do que benefícios. Isso aqui é a frase do Roberto Luiz Stroster, ex-economista-chefe da Federação Brasileira de Bancos, da Febraban. Febraban, nossa, cara. Complicado fazer isso aqui, né? Esse aqui é um cara que fez uma matéria no estado de Minas, tá? Então, o segundo Rogério Legara, né, o consultor para o financeiro pessoal, é importante que os consumidores enxerguem o cartão como uma forma de pagamento e não como um item de despesa. O que o cara tá dizendo aqui, cara? Olha só para vocês entenderem um dos motivos também que o pessoal pega as finanças e conseguem foder as finanças gostosamente nas suas vidas. Muita gente considera aquele famoso limite da conta do banco ou o próprio cartão de crédito como uma extensão da renda da pessoa. Ou seja, se eu, Yannick Irigaia, ganho 3 mil por mês, eu olho lá na minha conta lá, nossa, eu tenho um limite de R$ 1.000 na minha conta. Então o comportamento de macaco das pessoas, se você se ofendeu, eu espero que você se sinta bem ofendido mesmo, para você tentar mudar, tentar se esforçar para mudar o comportamento para melhor para a sua vida. Se eu ganho 3 mil, mas eu tenho um limite de R$ 1.000 na conta do meu banco, isso aqui é uma armadilha, meu amigo. Saiba que aquele crédito, aquele limite na sua conta, ele não é um limite, um crédito. É uma corda ali pendurada com um lacinho, só esperando você pôr a cabeça dentro, entendeu? Então, o que o economista disse aqui é o seguinte: as pessoas não veem o cartão de crédito como uma forma de capital de giro, de forma de pagamento. Elas consideram o crédito do cartão e às vezes o limite da conta como uma extensão da renda. Então, eu ganho R$ 3.000, por exemplo, mas eu olho lá aqueles R$ 1.000 de limite na minha conta e simplesmente eu penso assim, com o meu pensamento de cérebro de ervilha.
Ah, eu ganho 3 mil, mas eu tenho R$ 1.000 de limite ali. Então eu posso gastar aí, todo mês eu posso estar gastando R$ 4.000, porque isso aqui é a minha margem da minha renda. Não, cara, isso não faz parte da tua renda, cara. 78% das pessoas no país estão endividadas por causa desse pensamento de macaco. Entendeu, pessoal? É complicado, cara. Entendeu? Então as pessoas, o que elas começam a fazer? Ah, eu ganho 3 mil aqui. Ah, não, mas vou passar eu vou passar aqui então no limite aqui da conta. Aí depois eu vou lá, o meu salário vai cair mês que vem. Aí eu pago. Aí já aquela renda do cara de 3 mil já não cai mais 3 mil na conta, porque aqueles 500 do limite vai lá e come 500. Então nesse mês aí que veio, já caiu 2.500 só na conta do cara. E o cara tá lá, porra, cara, olha, eu tô com 2.500 agora, tô com menos esse mês, pá. Ah, eu preciso comprar tal coisa ali. Ah, mas eu tenho ali, peraí, o meu cartãozinho de crédito ali de R$ 800 de limite. Vamos ali, ó, vamos ali comprar aquela paradinha ali, ó. Vamos parcelar em 10 vezes de 93, ou seja, parcelou um negócio de R$ 800 em 10 vezes com juros. E aí, beleza, no outro mês o cara ainda tá tá usando o limite da conta dele como extensão do salário e o cartão de crédito como extensão de renda. Então aí que começa a bola de neve de bagunça financeira na vida da pessoa. A pessoa começa a perder o controle do quanto que ela tá gastando, entendeu? Porque não planeja e causa tudo isso daqui que tá acontecendo, ó. Não importa se você é uma pessoa que tá ganhando 10 salários mínimos ou menos de 10 salários ou um salário mínimo. Você tá endividado até o pescoço por plena falta de controle financeiro pessoal, entendeu? Então isso aqui é uma coisa, cara, que vocês têm que levar muito a sério para a vida de vocês. Gente, tem pessoas que se endividam ali nos seus 18, 19, 20 anos de idade e essa dívida cria os juros compostos, que é uma coisa que eu falo muito, que é uma coisa muito boa para quem investe o seu dinheiro e gera patrimônio, mas os juros compostos para quem deve é uma coisa que destrói a sua vida. Isso tira o teu sono, isso vai tornar você um sub-humano, vai tornar você um escravo. Uma pessoa que tem dívida não é ser humano, é uma pessoa que não dorme, uma pessoa que não tem dignidade. Sabe por quê? Porque quem está devendo dívidas astronômicas, impagáveis, vai estar pegando qualquer emprego desesperador, emprego ruim, se humilhando e passando situações muito degradantes que acabam causando muitos problemas psicológicos, até psiquiátricos, que vão acabar tornando coisas psicossomáticas no seu corpo, entendeu? Gastrite, refluxo, problema de depressão, então vários e vários problemas. Então isso aqui vocês têm que levar muito a sério, isso que eu tô falando pra vocês, entender a crítica e o andamento das resoluções que eu vou estar falando para vocês aqui hoje, senhores. Então, meus caros, eu tava comentando aqui com vocês a respeito de pensamento de organização das contas, né? Então, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês? É a questão de pagar as dívidas que não podem ser adiadas. A gente tem que ter um controle, por exemplo, dos gastos fixos que você tem no seu dia a dia contra o que você tem de renda, que você recebe do seu trabalho. A sua renda é aquilo que você recebe do seu trabalho. Como eu disse, cartão de crédito não faz parte da tua renda, limite de conta não faz parte da tua renda. Então, se você tem, vamos citar aqui alguns exemplos de dívidas que não podem ser adiadas, como por exemplo, água, luz, aluguel, dívida de limite, ou dívida em conta, ou até propriamente a dívida de cartão de crédito. Então, para isso você precisa saber quanto entra de receita, ou seja, de salário para você. Após isso, verificar quais são seus gastos fixos e essenciais e deixar, se sobrar gordura após essas contas, uma reserva para gastos não essenciais, no caso. O que você pode chamar de reserva livre, por exemplo. Vamos dizer, você separou todo o dinheiro do seu gasto físico, dos seus gastos fixos. Água, luz, aluguel, você paga alguma dívida ali, separa aquele dinheiro. Beleza, separou todo o dinheiro que serve para as contas, o que sobrar disso daí, você cria uma reserva ali para gastos não essenciais. Vamos dizer que você tem o dinheiro para pagar as suas contas, já separa ele. Aí você vai tirar uma média ali no mês. Todo mês eu saio para comer fora ali, eu pego um Uber aqui e tal, eu gasto mais ou menos isso aqui por mês com essas coisas. Pega esse valor aí que sobrou, vê se dá para, se entra nessa média dos seus gastos não essenciais, separa também. Então você sempre tem que tentar ter o dinheiro todo separado e organizado. Isso sim, isso vai parecer que você vai estar se tornando uma pessoa mesquinha. Você tem que ter uma forma de controlar, anotar, nem que seja no bloco de notas do seu celular.
em alguma coisa, numa planilha de Excel, o que entra, o que está saindo, para você saber quanto dinheiro você tem, o que você está fazendo. Você evita de ter que usar recursos como limite de conta e cartão de crédito, por exemplo. Ah, pode parecer uma coisa chata, realmente é chata para fazer, principalmente no começo. Principalmente se você é uma pessoa que só vai passando o cartão, só vai passando o débito e não sabe nem o que está acontecendo, entendeu? Então, caso suas contas não estejam fechando, talvez seja a hora de baixar o seu padrão de vida também. Tem muito disso. Tem pessoas que querem manter um padrão de vida que não é compatível com a renda que tem, entendeu? Então, o cara ganha R$2.500, mas o cara quer tirar um carro zero, o cara quer botar roda de liga, rebaixar o carro, aí o cara quer pagar de bonito. É isso aqui, cara. Isso aqui vai muito daquilo que a gente já falou, de validação externa, né, cara? O cara tá fazendo coisas para impressionar pessoas que não estão nem aí para ele, cara, entendeu? Então é isso aí, cara. Isso aqui também é muito comportamento de pessoalmente o pessoal que gosta muito de botão, né? Como diz o Davi, gosta muito de sexo, quer impressionar a gatinha, né, cara? O ser de luz. Então o cara quer parecer viver um padrão de vida que ele não tem. E às vezes é muito também por causa de ego, né, pessoal? As pessoas querem parecer que tem as coisas para falar, para se sentir melhor que os outros, por exemplo. Às vezes você precisa só de um telefone para você usar. Ele faz ligação, ele manda SMS, ele aceita aplicativo de WhatsApp, ele supre a tua vida. Cara, compra ali um Xiaomi, um Samsungzinho que ali tem uma memória RAM boa ali de 3 GB de RAM, pá. Supre a tua vida, cara. Você não precisa comprar uma porra de um iPhone de R$7.000, cara, entendeu? Isso aí é coisa do teu ego fudendo com a tua vida, fodendo as suas finanças. Então por isso que às vezes é necessário para endireitar as contas suas, da sua casa, você tem que baixar o padrão de vida de acordo com a sua realidade, cara, e tirar esse consumismo, que isso aí estraga, cara, o seu futuro. Então, se a conta não tá fechando, você pode tentar fazer o quê? Talvez seja hora de baixar seu padrão de vida, como eu disse, para se enquadrar na situação financeira, das finanças atual sua, até você acertar dívidas caso você tenha. Pague suas dívidas que podem realmente atrapalhar a sua vida diretamente, como eu citei aqui. Pagar as contas por prioridades. Caso esteja com as finanças apertadas, agora falando para você, jovem adulto, talvez se mudar para um lugar menor, sair de uma casa para ir para uma kitnet, ou para você que inventou de sair da casa dos pais, sendo que na casa dos seus pais você não tinha problema, caso seus pais não eram megeras, sua mãe megera, teu pai um megero babaca, entendeu? Às vezes, ou voltar a morar na casa de um parente para reduzir os custos, para você pagar dívidas caso você tenha, às vezes pode ser uma opção a ser avaliada até estabilizar suas finanças. Como eu disse, uma pessoa endividada vive com um subhumano, em puro estresse, sono ruim e refém de qualquer emprego humilhante por desespero por causa dessas dívidas. Você precisa as evitar, cara, pela sua saúde mental e física. Vocês têm que esquecer que cartão de crédito existe. Você tem que esquecer que limite de conta existe. Se você puder cancelar seu cartão e dar um jeito do seu limite da sua conta ficar o menor possível, você pode até solicitar isso pro banco, entendeu? Você tem que evitar ao máximo utilizar essas coisas, e você precisa começar a criar uma reserva financeira também. Algo que é extremamente muito chato de realizar, como eu disse, mas traz paz a longo prazo. Por que eu vou falar, é muito chato criar reserva, etc. Cara, você às vezes vai precisar abdicar de coisas que você queria fazer hoje, entendeu? Queria comprar hoje, você separa ali 10% do seu salário todo mês, até você criar ali uma reserva, tipo, o ideal geralmente é você ter uma reserva financeira que equivale a 6 meses de salário seu, caso você seja CLT, por exemplo. Um exemplo mais simples para quem é CLT. Se você ganha R$2.000 ali por mês, o ideal, cara, era você conseguir juntar uma reserva ali de R$12.000 numa conta separada, até numa conta poupança da própria banco que você já tem. E aquela reserva financeira ali vai ser o seu recanto de paz, que vai garantir a sua cabeça dormir tranquila, cara. Caso você fique doente, quebre uma perna, bata a moto, sua mãe ficou doente, cara, você tem que comprar remédio, teu cachorro tá com uma doença, sei lá. Você vai lá e tira daquela reserva financeira que você fez. Você vai montando ela aos poucos. Você vai tirando parte do seu salário e criando aquilo de lá. E aquilo de lá vai fazer você não precisar
também mexer com cartão de crédito e limite de conta, cara. Porque o que você paga em juros é uma coisa que te escraviza. Como eu disse para vocês, eu já falei nos vídeos do Gerson Bank lá, muitas armadilhas com os bancos geralmente gostam de pegar o teu dinheiro e te enganar. Então esqueçam a palavra cartão de crédito. Quando você ouvir a palavra crédito, mentalmente transforme isso em um antônimo. Crédito é dívida, então não existe cartão de crédito. Quando você olhar um cartão de crédito, você tem que olhar lá, ó, cartão de dívida. O banco ele não te dá dinheiro por causa dos seus belos olhos. E gerentes não são seus amigos. Tem que lembre-se disso, tá, pessoal? Pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Vocês têm uma ideia de que, mas eu tenho o gerente, é o meu amigo lá, eu conheço o cara há 10, 12 anos, pá, eu faço lá um planinho de capitalização lá para ajudar ele a bater a meta dele lá. Vocês acham que banco realmente vai te prestar dinheiro para perder dinheiro? Você acha que toda vez que você vai pegar dinheiro do banco, mas eu tô pagando um juros menor que o da inflação, Iane, eu tô me dando bem. Cara, se o banco perdesse dinheiro, não ia acontecer como tá aqui nessa notícia aqui, ó. Segundo o levantamento da plataforma TC Economática, analisando os bancos mais rentáveis do mundo, com mais de 100 bilhões em ativos, nesses bancos tradicionais estão desde bancos dos Estados Unidos, Canadá e bancos brasileiros. Entre os 10 bancos mais lucrativos do mundo, 4 deles são instituições brasileiras, sendo elas o Itaú, o Santander, Banco do Brasólia e o Bradesco. Então, vocês têm que entender uma coisa, cara. Nunca que você vai pegar dinheiro e você vai tirar a vantagem do banco, cara. O banco que ganha em cima de você, cara. O banco ganha muito dinheiro nas suas costas, entendeu? Então aqui, ó, só para você ver. Aqui, ó, em 2021, o Itaú mesmo, ele teve um lucro aqui, ó, de 26 bilhões 760 milhões. Você acha que ele lucrou isso aqui emprestando dinheiro para você por causa dos seus belos olhos, porque o gerente é teu amiguinho? Pode ter certeza, amigo, você não tá tendo vantagem nenhuma em pegar dinheiro emprestado. Como eu já disse para algumas pessoas na minha vida, as únicas dívidas saudáveis são quando você tem uma empresa ou você é autônomo. Eu preciso comprar uma máquina ali que custa 15 mil reais para dobrar a minha produção, e dessa minha dobrada de produção o meu lucro vai se multiplicar em 150%. Aí você pode sim usar uma dívida para alavancar o seu negócio, porque você vai estar aumentando a sua receita, o seu fluxo de caixa, o lucro na sua empresa. Agora a pessoa física em si, pegar dinheiro emprestado nunca é vantagem, cara, porque você sempre vai estar pegando um dinheiro para estar pagando um dinheiro muito mais caro depois, entendeu? Por isso que é importante ter paciência, muito estoicismo na vida, principalmente nas finanças. Às vezes a gente tem que pensar assim: eu realmente preciso comprar essa tal coisa aqui agora? É realmente necessário para mim? Eu não posso juntar um dinheiro para comprar isso aqui mais para frente? Entendeu? Por que eu vou comprar uma coisa agora? Porque eu quero ter agora, porque eu só quero ter pagando 5 vezes o valor daquilo, porque eu quero comprar parcelado ou pegar dinheiro emprestado para comprar. Então é mais ou menos esse raciocínio aqui, pessoal. E aqui, oniomania, a doença das compras compulsivas. Isso aqui que eu quero comentar com vocês, e é uma coisa que abrange uma outra coisa também, que eu queria comentar aqui, que às vezes o pessoal não chegou a raciocinar a respeito disso ainda. Sabe esse pessoal que fica falando pra você: tem que melhorar o VSM, você tem que investir em você, comprar roupas de marcas, perfumes caros, etc, blá blá blá, e comprar um carro que chama atenção, isso, aquilo. Cara, os caras, eles não estão nem aí, cara, pra saber o que você vai fazer da tua vida. Eles querem ganhar o dinheiro deles vendendo o curso deles. Porém, às vezes, muitas pessoas vão acabar se endividando, cara. Achando, por exemplo, que se eu comprar ali um Audi financiado, mesmo se eu não ter dinheiro para pagar, eu vou aumentar o meu VSM, vou aumentar o valor da minha aparência, talvez eu consiga arrumar um emprego melhor, porque eu posso chegar impressionando lá na entrevista de emprego no meu trabalho com aquele meu carro, parecendo que eu sou mais próximo ou que eu sou mais intelectual. E você vai se endividando por causa disso. Às vezes, cara, esses tipos de hábitos podem se tornar compulsões. Essas vezes essa compulsão ela pode se tornar até uma doença psiquiátrica. Começa aqui a oniomania.
Entendeu, pessoal? Isso é um negócio que é assim, essas coisas dos hábitos, os hábitos, eles são coisas muito sérias, cara. Entendeu? Vocês têm que levar muito a sério. Às vezes tem pessoas, como eu disse, que ganha muito pouco dinheiro, se endivida. E aqui eu já provei pra você que tem gente que ganha muito bem e também tá super endividado até o pescoço. Então o que que eu quero mostrar aqui pra vocês, pessoal? Aqui, ó, nesse site aqui, falando da Oniomania, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Descendo. Acho que eu queria ver aqui, ó. Como a compra compulsiva está relacionada à doença mental? Entre 25 e 35% dos pacientes que têm transtorno compulsivo por compras apresentam quadros de depressão e ansiedade. As pessoas que têm transtorno compulsivo de compras também atendem aos critérios de outras doenças mentais, como transtorno de humor, distúrbio no uso de substâncias, distúrbios alimentares, TDAH e uma variedade de distúrbios no controle dos impulsos. É muito importante uma avaliação médica específica, pois existe a possibilidade do gasto excessivo ser um sintoma de transtorno afetivo bipolar, onde a pessoa se sente muito poderosa ou rica. A consequência do excesso de gasto interfere no convívio familiar, prioridade na saúde emocional, e sofrem de onomania também convive. As pessoas começam a ficar com tantos problemas financeiros que, além de atrapalhar você como um indivíduo, você começa a atrapalhar as pessoas em torno de você. Porque é igual aquela pessoa que usa droga e começa a vender as coisas de casa para comprar o que precisa. Essa pessoa aqui, ela pode criar um hábito de gastar sempre muito mais do que ganha e entrar numa espiral de uma dívida impagável, cara. Entendeu? É o que vai fazer você botar a cabecinha ali no laço e quem sabe pular da cadeira. Então, é muito complicado isso aqui, entendeu? Aqui fala que a ansiedade e a depressão são muito ligados, cara. A mania de você comprar e não controlar as finanças, gastos excessivos. E quando eu falo da questão do VSM, daquelas pessoas que ficam enfiando essas merdas na cabeça de vocês, às vezes o cara ali tem uma questão de uma baixa autoestima, entendeu? Aí o cara começa a pensar que se ele começar a esbanjar, mostrar o que ele tem ativos ali, que ele não tem, que ele tá se endividando para parecer ter, para criar uma falsa sensação de felicidade, entendeu? Então tudo isso daí faz parte da saúde mental também, pessoal, entendeu? O que você tem, o que você pareça ter e possui, muitas vezes não significa que você é rico. Ou que a riqueza e prosperidade são coisas totalmente diferentes. Isso aqui são coisas que você precisa entender. Eu conheci pessoas, por exemplo, que ganhavam em torno de 60, 80 mil reais, mas viviam em mansões muito caras, pagavam carro muito caro, financiavam lá uma moto, depois outro carro, estavam pagando 3, 4 coisas, nunca estava sobrando dinheiro. E aquele emprego que aquele cara ganhava bem, se ele perdesse aquele emprego no outro dia, ele não tinha nada, cara, ele não tinha reserva financeira, a vida dele ia pro buraco na outra semana, já que ele perdesse o emprego, entendeu? Ou seja, ele aparentava ter riqueza, mas não era uma pessoa próspera, entendeu? Porque ele estava vivendo totalmente descontrolado. Por outros lados, eu já vi pessoas que ganhavam 2.500, 3.000 reais, que o cara vivia uma vida minimalista na dele ali, o cara tinha sempre dinheiro sobrando, comprava as coisinhas às vezes que ele queria ali, você nem viu o cara esbanjando nada, entendeu? Mas eu conversava com o cara falou pra mim assim, olha cara, eu tenho lá 5 dígitos na minha conta, porque eu vivo com muito menos do que eu ganho, eu invisto, guardo o que me sobra, e isso daí me traz paz pra minha vida. Se eu não trabalhar amanhã, esse mês que vem ali, acontecer alguma coisa como eu ficar doente, eu tenho aquela reserva ali, eu tiro dali, tô em paz, entendeu? Então esse cara, em aspas, ele é muito mais rico, ele é próspero, diferente daquele cara que tá ganhando 80 mil. Então aqui que você vê a disparidade entre o salário, o que é riqueza, o que é prosperidade, as formas de... como é que eu vou dizer pra vocês? A forma como a pessoa se sente, a paz que a pessoa tem, entendeu? Então tudo isso daqui, pessoal, são coisas muito importantes que você tem que levar em consideração. Então, pessoal, tirem da mente de vocês, não existe cartão de crédito, só existe cartão de dívida. Todo crédito é dívida. O único crédito que há é o dinheiro poupado do trabalho que você reserva.
crédito que você cria com o seu trabalho por si. Você pode começar cancelando seu cartão de crédito, por exemplo, e se você usa cartão de crédito e tem um apenas porque faz as suas comprinhas online na internet, cara, vai saindo aos poucos dessa aí, cara. Por exemplo, uma coisa que eu tenho faz tempo, eu tenho uma conta, por exemplo, no Mercado Pago lá, que você recebe um cartão que ele funciona como uma função crédito, mas ele não é um cartão de crédito. Ele tem a função de crédito pré-pago, ou seja, aquele cartão de crédito você enfia na maquininha lá para usar a função crédito, mas ele debita o valor do saldo que você tem naquela conta. Ele não puxa um empréstimo de crédito para você. E os bancos, muitos dos bancos de hoje, como o Santander e outros bancos, possuem uma função de criar o cartão virtual, que é o que ele cria um cartão virtual lá, um número com CVV, com numeração certinha para você fazer as suas compras online e descontar do valor do teu saldo. Então você não tem aquele negócio de ficar vindo boleto, de ficar controlando o pagamento mínimo de cartão e ficar se enrolando com um monte de juros que cartão de crédito tem, que é muito alto. Eu nem me lembro a última vez que eu vi cartão de crédito, mas eu lembro que era questão absurda de juros, às vezes de bater 20%, 26% ao mês, entendeu? É coisa surreal, que cria juros compostos contra você, entendeu, pessoal? Então isso daí é uma das coisas que vocês têm que ficar ligado. Vocês têm que evitar cartão de crédito, você tem que evitar usar limite de conta e desconsiderar que isso não é parte da tua renda. A renda é só o dinheiro que vem do teu trabalho. A segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui, que é interessante, é uma coisa que é o seguinte, para você controlar melhor suas finanças: evitar gastos desnecessários. Então, por exemplo, uma das coisas que eu quero falar com vocês é aquela famosa taxinha de manutenção de conta bancária. Meu Deus, cara, tem banco que cobra manutenção de conta de R$45, cara, 58, R$68, dependendo do salário que você ganha. E você abre a conta, eles só simplesmente vão lá e te empurram isso daí. Só que existe uma coisa que vocês precisam saber, principalmente você aí, meu caro gafanhoto jovem, que tá começando a sua vidinha, a sua vida simples, aí começando a lutar, tu vai abrir aquela tua primeira conta no banco. Cara, você não vai conseguir pagar 60 pau de manutenção ganhando um salário mínimo, cara. Isso vai fazer muito diferença na tua vida. Então, todo gasto desnecessário, todo gasto evitável, tem que correr atrás para evitar. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, então, uma coisa interessante para vocês nunca mais pagarem taxa de manutenção em conta bancária, pessoal. Então é o seguinte, pessoal, eu vou contar uma coisa para vocês. Existe, o Bacen é o Banco Central, né? Então existe uma lei, que é a Resolução 3919 de 2010, que regulamenta os serviços essenciais. O que se trata de serviços essenciais? É uma diretriz que garante o direito você, CPF, pessoa física, de abrir uma conta em qualquer banco com um pacote de serviços essenciais, que é o que? Uma conta corrente bancária no qual você não pode ser cobrado por nada. Você pode abrir essa conta no Banco do Estado ou em qualquer instituição privada. Então eu vou estar lendo aqui para vocês a respeito disso daqui, olha. Serviços essenciais é um pacote que todos os bancos são obrigados a oferecer. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui, ó, melhorou. São serviços essenciais que os bancos são obrigados a oferecer e tem como característica a gratuidade, não é cobrada nenhuma mensalidade. O pacote inclui gratuitamente os seguintes serviços: fornecimento de cartão de crédito para compra de saques, 4 saques por mês no caixa eletrônico ou guichê, 2 transferências entre contas da mesma instituição por mês, 2 extratos no caixa eletrônico, 1 talão de cheque com 10 folhas. Para a maioria dos clientes, o pacote gratuito é mais do que suficiente. Por desconhecer esse direito, muitos acabam contratando pacotes oferecidos pelos bancos que acabam gerando tarifas e mensalidades. Então é o seguinte, pessoal, os bancos, quando eles vão abrir uma conta corrente para vocês, o gerente vai sempre empurrar um pacote de serviço que tem um custo meio caro, porque o gerente tem que bater a meta de abertura de contas, empurrando uma cestinha de serviços que muitas das vezes você nem vai usar, cara, entendeu? E isso daqui, os bancos são obrigados a abrir uma conta para você de serviços essenciais, e você que já tem uma conta aberta, por exemplo, você vai lá nas opções da tua conta no aplicativo, você vai ver o tipo de conta que você tem lá, você vai ver lá pacote de serviços, blá blá blá, x bolinha.
Você tem o direito de ir lá na agência bancária e falar assim: ô gerente fulano, eu tô aqui o seguinte, eu quero cancelar esse pacote de serviços aqui da minha conta corrente e quero transferir para somente dos serviços essenciais. O banco, ele tem a obrigação de realizar esse procedimento, tanto de trocar o seu pacote de serviços, quanto você que quer abrir sua conta bancária, eles têm que abrir essa conta com serviços essenciais. Se ele se recusar, ele tá descumprindo uma lei, uma diretriz do Banco Central, entendeu? Então, ó, aqui no site mesmo está dizendo, ó, meu banco é obrigado a oferecer os serviços essenciais. Vou ler aqui com vocês. Segundo o Banco Central do Brasil, todos os bancos são obrigados a oferecer a opção de serviços essenciais aos correntistas, pessoas físicas, independente do segmento. O pacote de serviços essenciais também deve constar na tabela de tarifa da instituição. O cliente pode solicitar a qualquer momento a migração para o pacote gratuito, não sendo necessário abrir uma nova conta para ter os serviços essenciais. Ou seja, o banco pode ameaçar, querer te coagir, falando que você vai ter que fechar tua conta, abrir outra. Eles vão tentar fazer um inferno para você não trocar os seus serviços essenciais, o seu pacote de serviços que você tem, pelo pacote de serviços essenciais, entendeu? Porque o que acontece? O gerente ele perde comissão, ele perde meta, o banco não ganha quase nada com você tendo um pacote de serviços essenciais. Mas isso aqui é um direito que o Banco Central te garante. E eu vou contar uma experiência pessoal minha aqui do Yanni, quando eu tenho uma conta no Santander feita no pacote de serviços essenciais. Então eu vou contar para vocês a minha experiência. Eu cheguei no Banco do Santander há muitos anos atrás. Eu cheguei assim, mas eu já fui preparado porque eu já sabia dessa diretriz aqui do Banco Central. E é o seguinte, cheguei e falei assim: olha gerente, eu sou fulano de tal, tá aqui ó, esse aqui é meu documento, meu comprovante de residência e tal, então eu tô aqui para abrir uma conta corrente com vocês. Aí ela, legal, pá, a gerente foi lá, pegou meus documentos, começou a escanear no scanner na época, né, tirar um xerox. E ela me trouxe lá o papelzinho da conta corrente e tava lá, serviços de pacote X bolinha, 32,80 de manutenção. E eu li lá e falei: então dona gerente... A senhora é a gerente, como é que é o teu nome mesmo? Vou inventar um nome aqui. Ah, o seu nome é Patrícia? Então, Patrícia, eu tô aqui com a minha senha, número tal. É o seguinte, eu vim abrir uma conta corrente aqui, porém eu não preciso desses pacotes de serviço de vocês. Eu vim só abrir a conta corrente e eu vou utilizar os serviços essenciais. Pronto, meu amigo, aquele sorriso enorme na cara da Patrícia foi embora. E ela começou a falar: não, nossa, ela começou a falar: não, mas não existe esses serviços essenciais. Se o senhor quer abrir uma conta corrente conosco aqui, esse aqui é o pacote do banco. Se o senhor não quer pagar tarifa, o senhor vem com uma carta da empresa aqui e abre uma conta salário. Geralmente é isso que o gerente vai tentar empurrar pro meio do teu rabo. Entendeu, pessoal? Só que acontece, eles pagam para ver como se você não soubesse que existe essa lei dos serviços essenciais. Então o Yanni Kirigai aqui foi com a diretriz da resolução do Bacen impresso, como tá aqui, por exemplo, no PDF. Eu vou estar deixando tudo isso aqui para vocês, pessoal, na descrição, tá? Aqui, ó, resolução 3919 do Banco Central. Altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas e prestação de serviços por parte da instituição financeira. Isso aqui é a lei dos serviços essenciais. Então o Yanni Kirigai foi lá com esse papel grampeado, impresso. Eu falei: então, dona Patrícia, é o seguinte, essa aqui é a diretriz 3919 do Bacen, tá? De 2010. Eu vim aqui abrir minha conta. Vocês têm que cumprir, por gentileza, que eu quero os serviços essenciais. E aí a Patrícia já começou a ficar mais puta com a cara comigo, porque ela viu que eu sabia. Aí então ela começou a dar várias desculpas que a gente não poderia estar fazendo isso no momento, não sei o que. Aí que acontece, senhoras, muitas vezes quando vocês for tentar mudar o pacote de serviço ou abrir a conta corrente de serviços essenciais, os gerentes vão pôr todo quanto tipo de empecilho para vocês. Aí o que acontece? Quando vocês vão lá iniciar esse processo, você pega aquela senha do banco, tem um papelzinho lá. Você pega aquele papelzinho. O que o Yanni fez? O Yanni pegou o telefone celular também. E eu liguei o gravador do telefone celular e levei o celular gravando comigo desde a hora que eu peguei a senha no banco. Então, quando eu falei o nome da gerente, perguntei para ela, eu falei a senha, eu falei tudo na gravação do celular. Então, eu mostrando para ela que eu sabia, eu ditei a 3919 do Banco Central, tudo mais, a diretriz.
Então eu falei o seguinte para ela: então, Patrícia, a senhora vai se recusar, a senhora então está se recusando a abrir uma conta que eu tenho direito pela lei do Bacen de Serviços Essenciais. Você não pode abrir essa conta para mim hoje, então você não quer abrir essa conta para mim hoje. Ah, não vou, não sei o que. O Yanni sabia de mais um conhecimento que vocês têm que saber. Quando vocês falam a palavra Bacen pro gerente do banco, eles já ficam muito putos, eles já ficam chateados, porque eles têm medo que vocês saibam de mais uma coisa. Os bancos não podem se negar a fazer esse tipo de serviço, porque é contra a lei das instituições financeiras. Então o que acontece? Se você for lá tentar mudar teu pacote de conta ou abrir a tua conta bancária e eles se recusarem a te oferecer os serviços essenciais, o que acontece? Você tem como registrar reclamação no Bacen. Então você pega aquele papelzinho da senha, se você tiver gravação de celular e áudio, guarde ou pede o número do protocolo, entendeu? Então, e tudo isso daí é muito útil. E olha só, é bem interessante, você abre uma reclamação no Bacen, o Bacen responde em 5 dias úteis, isso daí. E ele responde todo mundo. Ele vai lá e come o cu do banco, da instituição financeira. E essa reclamação do Bacen nunca falha. Então, se o gerente dá uma de João sem braço com você, você abre essa reclamação no Bacen na sua casa, pela internet, dá um nome da agência, explica certinho, vai ter como você digitar, manda lá arquivo, caso você tenha. E daí vai acontecer o seguinte fluxo aqui, ó, como tá aqui no fluxograma de reclamação do Bacen. O cidadão reclama, o cidadão envia reclamação ao Banco Central. O Banco Central toma várias iniciativas com base nas reclamações. O que o Banco Central vai fazer em 5 dias úteis? Ele vai fazer ações de fiscalização, ele vai verificar a legislação, ele vai ver o quanto de reclamação esse banco já tem e vai tomar ações de educação financeira em cima da instituição financeira. O que acontece? O Bacen fala assim, ó: ô banquinho fulano, por que você foi filho da puta e não quis cumprir a minha diretriz de abrir uma conta de serviços essenciais pro cidadão ali? O seguinte, você vai ter que responder para mim por que você não quis cumprir isso, e você vai ter que dar uma resposta pro cidadão em 10 dias úteis. Se o banco ele dá uma desculpa, ele não vai inventar uma desculpa pro Banco Central, porque o Banco Central não é idiota. Então, basicamente, o banco, o que vai acontecer? O banco vai mandar para você um pedido de desculpas, caso o gerente não queira fazer serviços essenciais, e o banco vai comer o rabo do gerente, entendeu? Apesar de que o próprio banco saiba que o próprio banco cobra o gerente para estar empurrando uma cesta de serviços cara em você. Então o próprio banco vai fazer oficialmente uma comida de rabo no gerente, vai ter que punir o gerente para mostrar esse plano de ação que ele tomou em cima do funcionário pro Banco Central depois. E em consequência você vai conseguir abrir a sua conta de serviços essenciais, tendo toda aquelas serviços sem pagar nada, como eu disse para vocês. Aqui, cartão de débito, 4 saques por mês, transferência, extrato, blá. E resolveu. Você consegue abrir tua conta assim, você transfere o seu pacote de serviço para o essencial. E isso é muito bom, porque principalmente se você quer evitar dívida, cartão de crédito, limite de conta alto, que só uma corda no teu pescoço, ficar pagando 48, 68, 75 reais de manutenção todo mês, que é dinheiro saindo pelo ralo, você vai lá e resolve isso aqui, meu amigo. E essas reclamações aqui funcionam. Quando você fala, você nem precisa fazer isso daqui. A maioria das vezes que você tá falando com o gerente, pede para mudar seu pacote de serviço ou fala disso aqui, geralmente o gerente já fica com o cu na mão e eles vão lá e abrem a conta com o serviço para você, ou eles vão lá e trocam o pacote. Porque eles sabem o tamanho da dor de cabeça que isso aqui dá para eles. Entendeu? Quando você tem o conhecimento, meu amigo, de legislação mais básico que seja como esse daqui, muita coisa muda. Então isso daqui é um tipo dos gastos não essenciais que você pode estar tirando para evitar de ter um ralinho lá levando o seu dinheiro embora. Outra coisa que eu queria estar comentando com os senhores também é, às vezes a gente tem uns gastos que a gente se sente que está preso, amarrado. Por exemplo, aquelas contas com provedores de internet e serviços inúteis mal prestados, sabe? Como, por exemplo, aqueles pacotes de internet da Oi que você paga 25 mega, não chega nem 2, 3 mega na tua casa, entendeu?
Você assina uma TV a cabo da Claro, da Vivo, que o aparelho fica desincronizando o áudio com a imagem. Você tem que ficar lá toda hora reiniciando aquela merda daquele aparelho lá. E aí você não pode cancelar o que você acha que você não tem como cancelar. Porque, agora se eu cancelar eu tenho que pagar a prorata, aquela fidelidade, a multa. Então você acaba ficando com uma conta de gastos desnecessários com um serviço de merda, entendeu? Aí muitas vezes você vai acabar tendo que ligar lá para a empresa, reclamando. Aí você vai juntando o número de protocolo. Aí você vai junto um monte de número de protocolo, por exemplo. Liga na Anatel para tentar denunciar para a Anatel cobrar a empresa. Aí geralmente a empresa ou ela vai querer trocar o aparelho. Eles vão ficar arrumando um monte de plano de ação para ficar te enrolando e tu vai continuar lá pagando aquelas parcelas todo mês. E você não sai por quê? Porque você tem medo de pagar aquela multa que às vezes é muito alta. Por exemplo, às vezes você assinou o primeiro e o segundo mês lá do seu provedor, aí você tá com um serviço inútil na mão, aí a Anatel não serve pra merda nenhuma, não te ajuda, aí você não quer cancelar, você não quer pagar R$800 de multa, aí beleza. Então o tio Ian vai ensinar um pra você, quando você tiver com conta de provedor de serviço muito mal prestado, ou você simplesmente não gostou e não quer usar mais, mas você não quer pagar a multa. Uma coisa infalível interessante isso aqui você faz se quiser, tá? Por exemplo, a tua conta vai vencer agora esse mês ou mês que vem lá R$90 da sua internet. Você não quer cancelar porque se você cancelar você vai ter que pagar R$900 de multa. Então simplesmente tem uma coisa que é infalível. Você juntou o protocolo já pediu para a Anatel para eles cancelar o serviço. Só que a empresa fica aloprando você e não quer quebrar o contrato. O que acontece? Você faz o seguinte, meu amigo, é muito simples. Simplesmente não pague essa conta. Exatamente, não pague essa conta. Deixa a conta vencer mês que vem. O que vai acontecer? Vencendo um mês, aí eles vão cortar o teu serviço. A partir do momento que eles cortam o teu serviço, eles não cobram mais parcelas do serviço. Ou seja, vamos dizer que seu provedor era R$90 que tinha que pagar aquele mês que vem, você não pagou aquele lá. Então a tua dívida com a empresa lá é R$90 daquela parcela, correto? Correto. A partir do momento que passou um mês, eles vão lá e cortam. O que acontece? Você deixa passar então, a partir do primeiro mês, um mês de dívida que você deveu e cortou, deixe passar 6 meses. Eles vão ficar aqui te ligar, encher o saco. Deixa passar 6 meses. O que acontece nesse período de 6 meses? Por você ter parado de pagar, por parar de pagar, o contrato se quebra. E automaticamente aquela multa de fidelidade, ela também se quebra, porque o contrato foi quebrado. Então depois de 6 meses, se você ligar lá na empresa, você simplesmente liga lá, olha fulano, eu sou tal, eu tenho um número de contrato tal, de internet, tal. Então lembra, 7 meses atrás lá foi cortado, então eu quero fazer, eu quero só pagar o que eu devo para vocês. O que vai acontecer, meu querido? Se você ligar depois de 6 meses do corte do serviço, eles vão te cobrar só aquela mensalidade que você não pagou. Entendeu? E mesmo que eles joguem o teu nome, por exemplo, no Serasa durante uns 5 meses, lá no final daquele período ali de 6 meses, você vai lá e paga só aqueles 90, cancelou o seu serviço. É uma forma de você cancelar gastos porcos, inúteis, com provedores malditos que prestam serviços merda, para não pagar a prorata ou a multa pela fidelidade. Isso aqui, lógico, se aplica para caso você seja uma pessoa que não fica dependendo de empréstimo, financiamento, usar nome limpo, porque o nome lá Praça Limpo basicamente serve só para você ter uma imagem de bom pagador, ou seja, você é um cara suscetível a ser e se endividar muito mais que os outros, entendeu? Então, ou seja, eu considero o nome limpo na praça a mesma coisa que um pacote de bosta, entendeu? Porque eu nunca financei nada, nunca parcelei nada, vivo minha vida bem, sem nunca ter precisado feito isso. Então, por exemplo, eu já precisei cancelar serviço de provedores muito mal prestados dessa forma. Deixei vencer a conta, cortaram a conta, meu nome no Serasa ficou lá 5, 6 meses, fui lá, liguei lá, ó, quero pagar. Paguei lá aquela mensalidade que eu não paguei, só simplesmente multa, não tem multa, acabou. Então tá aqui uma dica aí totalmente torta para você, molecada. Aí vocês fazem se vocês quiserem, né? Mas é uma forma de você evitar uma forma desses gastos necessários. Então tudo isso que eu tô falando para vocês aqui hoje
Falei de o tanto que as famílias estão endividadas, como o descontrole financeiro, um cartão de crédito, limite, bota o cara um redemoinho, uma espiral do caos, uma bola de neve dos juros compostos de vida atrás de você. Falei para vocês aqui a respeito dos serviços essenciais bancários, vocês estarem eliminando um gasto necessário com manutenção bancária. Vocês têm o Bacen para te dar uma força com isso daí. Agora, eu vou estar mostrando aqui para vocês como que vocês podem fazer, por exemplo, para estar fazendo um controle muito basicão de gastos para vocês, entendeu? Então, eu tenho uma planilha pessoal aqui, qual serve para você ver, serviu para mim ver, por exemplo, aonde eu gastei mais dinheiro, para mim tá me policiando os gastos. Eu vou estar mostrando aqui em exemplo para vocês terem uma noção, porque às vezes você pode estar fazendo isso no caderno, vocês podem estar fazendo isso no bloco de notas do seu celular, no bloco de notas do computador, então, ou no próprio Excel. Existem muitas formas bem simples. Quem de vocês não lembra da mãe de vocês escrevendo no caderno lá, teu pai, quanto que tá gastando de conta e tal? Parece uma coisa muito chata, muito mesquinha, mas isso é muito essencial, porque você vai estar fazendo um balanço das receitas que você tem da sua renda. Então eu vou abrir aqui para vocês terem uma noção bem basiquinha de como que é interessante ser organizado com isso. Faz muita diferença na vida. Então, senhores, aqui ó, isso aqui ó, eu tenho uma planilha do Excel aqui ó, que ela tem macros, ela tem recursos automáticos de controle aqui, entendeu? Essa planilha aqui, por exemplo, ela funciona só no Excel do Windows, tá? Não é aquele tipo de planilha que funciona no Google Sheets, que é aquela planilha online da Google, que você consegue abrir online. Essa daqui, por conter macros, que são scripts diferentes dos scripts que usam na Google, ela não roda, por exemplo, lá na Google Sheets. Então, o que acontece aqui? Nessa planilha aqui, a gente consegue registrar a transação, colocar os gastos, por exemplo, como entrada de dinheiro do salário, ou gastos com aluguel, com a casa. Então, tem como registrar os itens, etc, etc. Aqui, por exemplo, olha só. Cria gráficos, mostra aqui, por exemplo, ó, em gráfico de barras, qual foi o item que você mais gastou, por exemplo. Mostra o quanto entrou de recurso para você, quanto sobrou no mês. Tudo de acordo com lançamentos que você faz aqui, ó, mostrando quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou, por exemplo. Então, olha aqui, daí me gera aqui para mim uma lista de onde todos os registros que eu lancei aqui, do que eu gastei e por que, com o que foi, entendeu? E eu também consigo aqui, ó, registrar um planejamento de meta de gastos. Eu vou estar explicando para vocês aqui por cima, para vocês verem como que isso aqui é interessante se você montar no Excel, ou se você criar um sistema, uma ferramenta para você organizar a sua vida. Você evita muito de cair naquele tipo de armadilha financeira, coisas que 78% das famílias do país geralmente não fazem. E é porque, como eu disse, vocês viram que não só são pessoas pobres, como são as pessoas com maior renda que também estão devendo até as cuecas, porque ela não tem capacidade, ou tem preguiça, ou não quer fazer um controle das próprias finanças. Então, pessoal, eu vou estar zerando essa planilha aqui, por exemplo, ó, e vou estar começando a fazer do zero para vocês entenderem como que funciona, por exemplo, como que vocês podem fazer um modelo parecido com vocês aí no caderno ou no Excel, que seja, para vocês ajudarem a se organizar. Eu vou zerar aqui os dados, aí eu vou retornar com a planilha limpa aqui e vou estar mostrando para vocês como mais ou menos você fazer. Beleza, senhores, zerei a planilha aqui. Então, como que começaria a questão de você organizar a finança da tua casa? Primeiro, que não falei para vocês têm que criar ali, entender o que são os seus gastos fixos da casa de vocês. Então, por exemplo, aqui eu tenho nessa planilha tem uma lista pré-definida de gastos, entendeu? Elas estão aqui tanto para mim poder organizar as metas dos gastos fixos, como também elas estão aqui, ó, na minha questão das minhas macros aqui, ó, para estar lançando, ó, aluguel, casa, supermercado, gás, luz, água, seguros, estudos, internet, telefone, carro, conserto do carro. Apesar de eu não gostar, eu não tenho carro, tá? Pra vocês saberem, eu não gosto de ter carro, eu acho um desperdício de dinheiro. Aqui, ó, aporte, entrada avulsa ou reserva financeira, tudo tá aqui, ó. Então, beleza, vou estar explicando para vocês. Tudo começa o quê? Com planejamento. Então vamos dizer que eu sei quanto que eu gasto. Então eu vou colocar aqui, ó, como se eu ganhasse um salário fictício de R$ 4.500, tá, pessoal?
Então aqui essa parte aqui do vídeo vocês vão ter que olhar o que está acontecendo aqui, tá, pessoal? Para você entender um tipo de modelo, para você entender como que se organiza as suas finanças, beleza? Então beleza, você sabe que a tua renda do teu trabalho é R$4.500, beleza? Eu vou aqui e coloquei R$4.500, beleza? Tá aqui. Ah, então o que que o Yanni gasta? Eu vou usar aqui hipoteticamente, tá? Não vou colocar realmente que eu gasto aqui porque eu tenho que evitar, basicamente, me expor, né? Então aqui, ó, o primeiro aqui eu vou selecionar aqui, ó, o ano. Eu estou em 2022, agosto, eu gosto de ser bem organizadinho, mês de agosto, tá? Excelente. Aqui na minha planilha tá até selecionado aqui, ó. Tudo que é lançado em laranja é dados que eu lanço manual. Tudo que tá selecionado de outra cor, eu já tenho fórmulas, tá vendo? Ó? Eu criei fórmulas na planilha que calcula tudo automático, tá vendo? Ó? Então eu só vou lançar os campos amarelos. Beleza, lancei meu salário aqui, ó. Quanto que meu salário tá para entrar? Até na minha planilha aqui tem como eu somar até o saldo que sobrou da conta do mês passado, caso eu não tenha gastado todo o dinheiro da conta. Mas aqui na simulação eu vou fazer zerado aqui o saldo da conta. Então eu recebo 4.500 por mês. Vamos dizer que o Yanni Kirigaya gasta 750 de aluguel. O Yanni Kirigaya gasta 850 de supermercado. O Yanni Kirigaya não paga plano de saúde porque não tem. Vamos dizer que o Yanni Kirigaya aqui guarda por mês R$60 para usar no gás. Eu separo como um gasto fixo, porque o meu gás, por exemplo, ele dura 2 meses e um gás está R$120. Então na matemática simples, se eu guardar R$60 todo mês, se no segundo mês acaba meu gás, eu vou precisar de R$120. Então nesse mês eu guardo 60 e no outro mês mais 60. No segundo mês eu vou ter 120. Então nesse mês eu guardei 60 de gás. Beleza. Ah, o Yanni gasta R$300 de luz. O Yanni gasta 75 de água. É tudo como se fosse eu sabendo se eu pegasse as minhas contas lá no talãozinho, olhasse lá, geralmente aqui, ó, a minha conta de água, ela varia de 50 a R$75. Então você vai pegar sempre a média mais alta do teu gasto e vai lançar como um gasto fixo. O Yanni gasta ali, paga um seguro de vida de 35 por mês. Eu não gasto com estudo, eu não tenho conta de telefone. O Yanni paga 90 de internet. O Yanni não tem carro, então não tem carro, eu não tenho conserto de carro para lançar gasto fixo. Ah, o Yanni, ele às vezes gasta ali R$120 de Uber por mês. Ah, geralmente eu e Yanni faço uns gastos aí de lazer, como fora, etc. Eu sei que mais ou menos se eu tiver uns 250 livre para mim gastar com sorvete na rua, comendo uma coxinha, eu tô suave. Então lancei aqui meus gastos fixos, que vocês podem ver aqui que foi o que, né? Ah, o meu aluguel, gasto com supermercado, gás, luz, água, seguro de vida, internet, gasto separado para transporte e reserva livre, que é o que? Aquele dinheiro que eu gasto se eu quiser comer e fazer alguma besteirinha na rua. Então aqui na minha planilha aqui, por exemplo, eu gosto de ser educado e pensar no futuro. Então o que acontece? Eu criei aqui o Pague-se Primeiro, que é o que? 10% do que eu ganhar vai para investir. Ou seja, no caso aqui já me mostra aqui, ó, que eu tenho que investir 10%, são R$450 que vão para aporte de investimento. Tá separadinho aqui, ó, me mostrando. Entendeu? Então é isso daí. Aí, então, o que acontece? Eu já criei aqui os meus gastos fixos. Eu sei quanto que eu gasto. E tá aqui, ó. E tem aqui, ó. Tá vendo que tem a coluninha de balanço? Toda vez que eu lançar na planilha lá um gasto, ele vai debitar aqui do lado quanto que eu ainda posso gastar da reserva do gasto planejado. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, vamos registrar aqui. O Yanni lá vai pagar o aluguel. Então eu paguei um aluguel de 750 na data de, vamos ver que dia é hoje, 10 de agosto, 10/8/2022. Então como foi um gasto, foi uma saída de dinheiro, certo? Então é assim que a gente faz. Geralmente para essa planilha funcionar, o que eu faço, né? A gente faz o quê? A gente coloca primeiro o que entra de dinheiro pra gente no mês. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu lembro que eu coloquei o meu salário lá de 4.500, o salário fictício. Então vamos aqui, ó, lançar o salário. Ele é uma entrada de dinheiro. Vou colocar aqui, ó. Renda do trabalho. Renda do trabalho. Legal. Registrei. Aí, ó, viu? Caiu aqui já, ó. Caiu aqui que entrou 4.500. Gerou um gráficozinho aqui, ó.
quanto que entrou de dinheiro, salário 4.500 e é uma forma minha que eu criei de estar organizando a finança, beleza. Então agora que eu tenho essa entrada aqui, eu começo a registrar os gastos, por exemplo. Então você pode estar marcando isso numa folha de papel, no bloquinho, no celular, você vai controlando as tuas contas. Então, por exemplo, agora sim, agora eu vou registrar o meu aluguel. Cadê o meu aluguel? Que é aluguel casa. O Yanni paga 750 de aluguel. Vamos colocar a mesma data de hoje também. Então, como é um gasto, é saída de dinheiro. Então eu vou aqui, registro. Legal, caiu aqui, ó. Mostrou aqui, já no gráfico aqui embaixo, ó, o aluguel da casa 750. Na lista de transação aqui de histórico, olha. Mostrou que eu paguei o aluguel dia 10, foi uma saída de dinheiro, 750. Aqui mostrou a entrada do meu salário de 4.500, coloquei aqui na observação destaca, renda do trabalho. Aqui do lado mostra também em gráfico de coluna, etc, a entrada de dinheiro e o gasto aqui, entendeu? Legal. Então aqui, ó, planejamento. Vocês viram que eu lancei aqui, ó, por exemplo, ó, o aluguel da casa, eu tinha 750 para gastar, que eu separei do balanço do meu salário lá. Então aqui, ó, do balanço já zerou. Porque aconteceu? Eu gastei 750, paguei o aluguel, então o dinheiro do aluguel, a parte do aluguel já zerou. Legal. Então, eu posso gastar 850 no supermercado. Então, beleza, vamos lançar aqui, supermercado do Yanni, 800, vamos que o Yanni foi fazer a compra do mês lá, gastou já 850. Então vamos lançar aqui também entrada, saída de dinheiro. Vamos fazer compras do mês. Posso discriminar depois para mim entender onde que eu gastei. Às vezes o cara vai lá e escreve lá, compra no supermercado do Pão de Açúcar, supermercado Açaí, lancei aqui, pá, pum, caiu lá na planilha de transação lá. Legal, mostrou aqui, ó, comprei no supermercado dia 10, gastei 850, foram compras do mês. Na minha lista de planejamento, zerou o balanço do supermercado. Entendeu? Então, além de eu controlar o gasto fixo, saber quanto que eu ainda posso gastar daquilo, etc., eu tenho aqui o registro, que depois eu vou poder ver aonde que está entrando e onde está saindo mais dinheiro da minha conta, entendeu? Do meu planejamento financeiro. Se vocês, colegas, se vocês criam um sistema desse para vocês, às vezes tão simples, às vezes um sistema de lista como esse daqui, que você pode fazer num caderno, ou num bloco de notas, já serve para você saber, para você evitar de ficar passando cartão e gastando dinheiro que você não tem muitas vezes, gastando mais que a tua renda. Entendeu? Olha só, do planejamento aqui. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer vários lançamentos aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês como é que a planilha me mostra o que eu tô gastando mais ou não, para vocês estarem entendendo como é importante mostrar esse tipo de controle. Então, pessoal, terminei de fazer os lançamentos aqui, pulei essa parte de vocês aqui, por exemplo, ó. Aí seguindo aquele planejamento lá que a gente fez, gasto fixo e tal. Aqui, ó, no balanço zerei tudo, porque basicamente eu lancei como se eu fosse fazer dentro da meta, né? Então tá tudo aqui ó, lançadinho, por exemplo, entrou o salário tal, gastei tanto com aluguel, tanto com o supermercado, a data, o que foi, se discrimina, por exemplo, aqui, ó, a reserva livre de dinheiro que você tinha para gastar com besteira, aqui eu gastei 125 com lanche, aqui eu mais 125 por exemplo, num dia de Uber e tal, e automaticamente aqui, por exemplo, você pode criar umas paradas aqui que nem gráfico, que ajuda, ó. Entrada de dinheiro, tal, aí ó, o quanto que você gastou com qual que gastou mais, aqui eu mostro, por exemplo, que a barra maior, o maior gasto que eu tenho na minha residência, por exemplo, com supermercado, etc. Entendeu, pessoal? Então esse tipo de controle aqui básico ajuda você, principalmente a você ver aonde que tá entrando, aonde que tá saindo o dinheiro, entendeu? Porque a maior parte das pessoas que estão com problema financeiro, de questão de estar devendo, tá usando um cartão de crédito, porque a pessoa não se programa. Acredite, a maioria das pessoas não tem a capacidade nem de tentar descobrir o quanto que ela gasta em média, por exemplo, de luz, de água, de quanto tempo compra um gás de cozinha, para estar deixando esse dinheiro sempre separado. Você tem sempre que tentar fazer a reserva dos seus gastos antes deles acontecerem, entendeu? Para você nunca ter imprevisto. A gente tem que ter uma certeza, principalmente morando em Brasólia. As únicas duas coisas que você tem certeza que acontecem em Brasólia é a lei de Murphy, entendeu? Que se as coisas podem dar errado, provavelmente elas vão dar errado. Então você tem que estar programado nas suas finanças tudo, caso venha acontecer alguma coisa. Entendeu? Por isso que é bom ter reserva de emergência, reserva financeira. Por exemplo, aqui no meu planejamento, por exemplo, que eu coloco, eu vou guardar sempre 10% do que eu ganho
para estar criando o quê? Um investimento seria o quê? Ou eu investir em ações, que é uma coisa que eu gosto, ou eu vou juntando 10% do meu salário até eu formar, por exemplo, um valor que seja seguro de eu ter de reserva, por exemplo. Porque eu falei, para você SLT, vamos dizer que você ganha 4.500 que nem aqui, 6 meses de salário seria o quê? Vamos fazer a continha aqui, 4.500 vezes 6. A minha reserva financeira saudável para mim ter paz seria eu ter numa conta separada 27 mil reais. Então, se todo mês eu guardo 10%, eu tô lá guardando lá 450, a quantos meses eu teria que guardar para ter 27 mil reais? Vamos ver, acho que será que 2 anos? Ah, sei lá, vamos ver, 4 anos seria o quê? 48 meses? Aí, ó, por exemplo, ó, em torno ali de 4, 5 anos ali, o cara trabalhando. A nossa vida, a gente é, por exemplo, o cara que é jovem, o cara tem tempo para criar essas coisas. Quanto mais cedo você se educar, controlar suas finanças, criar uma reserva de emergência para você, melhor. Às vezes o cara, pô, às vezes aqui, ó, nessas contas aqui que eu fiz aqui controlando os gastos, por exemplo, ó, ganhando 4.500, separando todos esses gastos que tem aqui, ó, por exemplo, ó, mesmo guardando 10%, ainda sobraria depois de guardar todo o dinheiro para conta e investir, ainda sobraria 1.520 aqui no caso desse cara aqui que ganha um salário bom. Então quer dizer, então em vez do cara guardar só 10% para reserva de emergência, ele poderia guardar 30. Então, ou seja, não, beleza, não vai ser mais 450 para criar investimento e reserva, vai ser 1.350, ainda sobra 620. Isso daqui porque o cara planejou todos os gastos que ele quer ter, entendeu? Ou seja, ele vai tentar não ultrapassar isso aqui, ele vai investir 30. Você considera o dinheiro que você guarda e investe para ti, seja reserva de emergência, seja em ações ou qualquer investimento, você tá pagando uma conta. Por quê? Você está pagando você mesmo do futuro. Você tem que considerar guardar dinheiro como se fosse uma conta que você não pode deixar de fazer. Então, beleza, olha como é que muda o cenário. Então se eu guardasse só 10% do salário durante 4 anos, eu ia conseguir fazer uma reserva de emergência. Agora, 1.350, que seria ali 30% do salário do cara, ele conseguiria fazer uma reserva de emergência, vamos dizer, será que em 2 anos? Não, em 2 anos já teria passado. Então, 1.350, o cara teria que guardar, vamos ver ele por 1 ano e meio. Acho que geralmente que ia ser uns 22 meses, quer ver, ó? É isso mesmo, ó. O cara, em uns 2 anos quase, ele faria uma reserva de emergência boa. Entendeu? Yanni, mas é muito chato, olha quanto tempo, tendo que se privar das coisas, etc. Sim, mas isso aqui é um investimento para sua paz, para sua saúde mental, para você dormir com a cabeça tranquila. O que eu te falei aqui então? Planejar o que você gasta de gasto fixo e separar um dinheiro para você criar uma reserva de emergência. Porque você tendo uma reserva de emergência de vários meses de salário, caso você fique doente, perca emprego, alguém morra, tem que pagar um funeral do nada, você tem dinheiro, você não vai precisar usar cartão, você não vai precisar virar escravo de ninguém, entendeu? E você vai ter sempre tudo na mão, as suas contas, você vai ter a tua vida no controle das mãos da única pessoa que você pode confiar, que geralmente é você mesmo. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Talvez não tenha sido o vídeo mais interessante do planeta. E mais uma vez, esses vídeos que eu fico explicando essas coisas acabam passando de 1 hora de vídeo, né? Então, eu passei aqui os conceitos básicos para vocês. Controlar os gastos fixos, saber quanto tá entrando de dinheiro, saber quanto tá saindo. Evitar gastos que vocês podem evitar, como manutenção de conta bancária. Serviços prestados, mal prestados que você paga e continua pagando porque tem medo de pagar multa, e isso está entre vários outros tipos de gastos que você pode evitar. Você tem que investir em conhecimento para você mesmo, controlar. Você tem que depender unicamente de você. Que nem, por exemplo, que eu criei uma planilha Excel aqui para controlar meus gastos e funcionou muito bem para mim. Você pode fazer isso num caderno, um bloco de notas. Tem aplicativos da Play Store muito bons para você fazer controle de gastos também, entendeu? E caso vocês tenham se interessado, por exemplo, nessa planilha que eu tenho aqui, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar um link aqui para vocês poderem adquirir essa planilha aqui, beleza? Aí eu vou deixar um linkzinho lá que vocês vão poder adquirir a planilha, tá?
Aí vou deixar no arquivo RAR ali e deixar umas instruções ali caso vocês queiram usar essa planilha aqui. Porém, como essa planilha aqui, ela me levou muitos dias para criar, tem fórmula, etc. Eu vou deixar ela ali por um custo de aquisição bem simbólico para vocês, porque eu tenho que pensar também no valor do meu trabalho, que às vezes dá trabalho. E às vezes as pessoas, quando elas não têm vamos dizer assim, elas não têm um pequeno valor por aquilo, alguma coisa que é dado, geralmente as pessoas não dão valor. Então eu quero que vocês, se tiverem a consideração de terem o valor dessa questão da planilha, vocês podem estar adquirindo ali. Beleza, pessoal? Então espero que essas dicas, essas coisas que eu tenho falado para vocês tenham sido útil. Eu acho que vai ser útil para algumas pessoas, talvez para as pessoas mais velhas isso aqui já tá careca de saber que é o mínimo do mínimo para se fazer, para não ficar desorganizado nas finanças pessoais e nas finanças da casa, tá? Então é isso, pessoal. Aqui foi o Yannick Gaia e eu desejo para vocês uma ótima vida.